Olá, eu sou Jéssica Guedes, eu sou advogada. Hoje eu vou apresentar mais um episódio do podcast Grandes Encontros da Advocacia, com direção do Dr. Laís Bon... Errei. Olá, eu sou Jéssica Guedes, eu sou advogada. Hoje eu vou apresentar mais um episódio do podcast Grandes Encontros da Advocacia, com direção de Laíson Bueno. Hoje o tema que eu vou tratar aqui no podcast é um tema de grande relevância aqui no Distrito Federal, que é a responsabilidade do Estado frente à saúde pública do DF. E a minha convidada de hoje, doutora Patrícia Martins, ela é professora, ela é pós-graduada em Direito do Consumidor, Mediação e Arbitragem, pós-graduada também em Políticas Sociais, Gestão de Assistência Social e Direito Médico. Já aproveito logo para apresentá-la e saudá-la, porque hoje o papo vai ser bom, né, doutora? Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Jéssica. Bom dia a todos. É uma oportunidade única. Estou muito feliz em estar aqui e poder trazer um pouco do que eu conheço, né, e do que é meu dia a dia. Um pouco não, a doutora tem muito que agregar, porque um currículo, isso aqui na verdade foi um resumo rápido do currículo da doutora Patrícia, que tem bastante expertise, inclusive na área que a gente vai falar hoje, o tema que a gente vai falar hoje, que é essa responsabilidade do Estado em relação à saúde pública do DF. Mas antes da gente entrar mesmo na cereja do bolo, que é esse assunto, né, eu quero saber um pouquinho da carreira da doutora, se a senhora sempre teve vontade de ser advogada, como que foi esse início aí? Como que foi essa decisão? Bem, eu tive uma fase que eu tinha uma tia hoje é obstetra, né, ginecologista. O nome dela é Almerinda. E quando ela ia lá namorar meu tio, eu ficava de olho nela querendo ser médica. Posteriormente, o que ocorre? Eu tive a vontade de exercer o direito por meu pai ser advogado e minha mãe também ter sido advogada. E veio essa vontade porque eu acho que o direito é um sacerdócio, né? A gente, quando tem a vocação, é praticamente também como o trabalho de um médico. A gente salva vidas, as nossas decisões trazem impactos na vida das pessoas e da população. Sim. Então, eu sou muito feliz em ser advogada, em advogar diariamente e poder trazer um pouco disso para as pessoas. A doutora, eu vi aqui que tem muitas especializações, mas a doutora ainda continua se especializando? Tem alguma outra especialização que a senhora ainda não fez, mas que pretende fazer? Olha, tem uma que eu estou começando, que é em direito de família, que é também uma das minhas grandes paixões, que é o direito sistêmico, né? Trazendo essa constelação familiar para o direito de família. E outro também que eu quero me especializar, porque agora eu estou entrando nessa vida digital, que é o direito realmente digital. Para trazer também Teve muita dificuldade quando a gente implementou essa era digital? Olha, dentro do sistema do PJ e esse que a gente trabalha no dia a dia, não. Mas essa coisa de Instagram, de ser Mídias, blogueirinha, né? digamos, é um tanto quanto complicado. Não tenho muita familiaridade com câmera ainda, com falar. Então é Entendi. um trabalho diário. Não, mas assim, a gente tem algumas redes ali obrigatórias, né? Sim. Mas a gente postando ali de vez em quando um conteúdo ou outro, a gente vai se familiarizando. É lógico que Sim. a gente faz tem gente que faz aqueles conteúdos diários ali que realmente tem que Aham. ter, né, vontade para poder Sim. conseguir engajar. Toda a sua carreira, nesse período todo como advogada, a senhora teve alguma situação que a senhora pode compartilhar, assim, que foi engraçada ou que marcou e fala assim, nossa, Uhum. sabe, uma situação que a senhora poderia compartilhar aqui com a gente? Engraçado tem várias sempre, né? Principalmente direito de família. Agora, direito médico, o que me marcou foi um rapaz que era Uber e ele foi assaltado, né? Levaram ele para dentro do mato lá em Planaltina. Ah, então é um caso aqui do DF. Isso. E a família me procurou, quer dizer, uma amiga me procurou e pediu que eu ajudasse. E ela mandou o laudo. Eu falei, não, manda o laudo, eram umas 10 horas da noite que eu vou tentar uma liminar. E quando chegou o laudo, eu vi que o caso era muito grave, porque ele tinha levado uns tiros na cabeça. E eu falei, não, vamos entrar, né, porque a vida acima de tudo. Mas eu achei o caso um tanto quanto complexo, delicado. E graças a Deus, em uma hora e meia, eu consegui eliminar e ele foi atendido. Eu não conheço até hoje, não conheço a família,
Mas, graças a Deus, eu soube que ele teve uma ótima recuperação, Não ficou com sequela? não ficou com sequelas. E, assim, para mim foi um grande milagre. Doutora, e assim, lógico que eu não vou falar agora da cereja do bolo, mas uma liminar em 1 hora é Sim. algo assim. Mas até que o judiciário, para dar liminar, ele está sendo rápido em alguns casos que realmente vem a Tão gravidade. grave igual esse. Isso. Entendi. Aí esse foi um que marcou E a outro senhora. foi de uma criança também, que eu não conheço a família, não conheço a criança. E chegou a foto, né, no bercinho, assim, no corredor, e me De marcou hospital. bastante, de 45 dias, e precisava ir para um hospital também, e mais ou menos 1 hora e meia consegui eliminar. Ela foi para o hospital da criança, Que é e, super difícil também de conseguir uma regulação para lá. e lá foi rápido também a internação, e fico muito feliz, que eu acho que ela hoje em dia deve ter uns 2 anos, e o que me passaram de informações é que ela está muito bem. Entendi. A senhora já, em algum momento, também já precisou utilizar as prerrogativas do advogado? Aí já Ou foi em outra área, em outra área? isso. Mas a parte em delegacia, na defesa da parte de Maria da Penha. Aí já foi por outra vertente. Entendi. Mas já utilizou. Ah, sim, sim. E foi atendida? Olha, eu chamei uns 200 advogados, foram lá, fui atendida Foi. e de repente o delegado resolveu me atender, né? Então, Então funcionou. funcionou. Então vamos lá. Agora eu vou começar a fazer as perguntas a respeito do tema, né? Sim. Porque eu já peguei, vou pegar o gancho aí das liminares, né? Porque eu ia te perguntar qual seria o seu maior desafio nessas causas que envolvem saúde e se essas liminares elas acabam vindo com rapidez. Então, a senhora pode ficar à vontade para responder. Bom, como eu já explanei, as liminares que eu ajuizei, graças a Deus, né? Felizmente, elas foram prontamente atendidas pelo judiciário. Muitas vezes tem uma demora no cumprimento, mas também os que eu tive experiência também foram rápidos. Em média, 24 horas, 48 horas eu consegui o leito e o GDF está tendo essa coisa da regulamentação dos leitos e está sendo rápido, pelo menos na resposta satisfatória. Normalmente é para os próprios hospitais públicos, a senhora também consegue para hospitais particulares, que a gente tem aquela demanda, né? Aquela porcentagem, Sim, né? O que acontece? Se não tiver leitos na rede pública, é obrigatório o Estado fornecer em rede particular. Mas acaba que, em virtude da liminar e dessa obrigatoriedade, e a gente sabe que o custo é muito alto em um hospital particular, Sim. acaba que o Estado consegue fornecer na área pública mesmo. Entendi. No caso das liminares, a senhora consegue mais leitos de UTI, são cirurgias ou são pedidos aleatórios? Como que Olha, mais leito de UTI. Cirurgia é um pouco mais demorado. Está sendo bem mais demorado. Agora mesmo, estou com uma cliente que ela tem que fazer 3 orçamentos para demonstrar, porque então eu pedi que fosse para um hospital particular, que ela está com problema na coluna, e essa está demorando. E apesar da gente ter conseguido também eliminar. Certo. Então, assim, se falta UTI é porque tem uma grande demanda. Sim. E aí a senhora atribui essa grande demanda por essa medida extrema numa situação lá atrás, por exemplo, já no diagnóstico, como que a senhora vê a causa para chegar a esse ponto? Qual que é a análise da senhora? Olha, eu acho que tem uma precariedade no serviço público ainda relativa à saúde, né? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, então ela é universal para todos, até para estrangeiros que tiverem aqui e também ou de passagem pelo território nacional. E aqui no GDF acaba sendo um ponto de referência. Então vem muita gente do entorno e muita gente de fora que acaba sobrecarrega o sistema daqui. Então, isso vem lá de trás. A pessoa não consegue ser bem atendida no hospital. Onde mora, vem para cá. Então, a gente vê chegando das prefeituras aqui perto, da norte de Minas Gerais, tem muita gente que vem para cá. Então, sobrecarrega, né? E acaba não dando assistência para os que moram aqui. E fica superlotado. E realmente falta. Quais são os desafios enfrentados pelo sistema
saúde pública aqui no Distrito Federal? A senhora acha que essa é a má gestão? A- são os insumos que não chegam? Qual é a visão da senhora em relação a isso? Olha, isso é tão complicado da gente apontar, né? Porque a gente sabe como a gente vive no nosso país. Então, realmente, a gente não tem acesso a todas as informações e se acaba sendo uma má gestão ou realmente acaba sendo uma superlotação. Então, não seria leviana de dizer que seria uma má gestão, mas realmente eu acho que precisa um cuidado mais apurado em relação à saúde. Até porque é um direito social, né? Está previsto no artigo 6º da Constituição e é um direito previsto constitucionalmente no artigo 196, 197, e o Estado tem que fiscalizar, tem que gerir, não só no âmbito público, como também no particular, né, com a Agência Nacional de Saúde. Então, assim, é muito complexo e os gestores realmente têm que ter um olhar mais humanizado para isso. E a senhora está citando a Constituição Federal, e como que a nossa CF ela aborda a responsabilidade do Estado em relação a essa falha do governo, né, dos nossos representantes, em relação à falta do fornecimento desse serviço? Olha, a Constituição Federal, uma vez eu estava numa palestra da ministra Carmen Lúcia, hoje ministra, na época ela era advogada constitucionalista, e ela falou assim, que a Constituição acaba sendo um pouco de um livro de ficção, né? Então tá ali previsto na Constituição, mas muitas vezes tem todas as desculpas. Ah, não tem dinheiro, não chegou insumo, não chegou a contribuição federal. Mas o Estado tem que ser responsabilizado, sim, né? E nós, como cidadãos, temos que cobrar. Temos que cobrar. Temos que buscar os meios, né? Os meios efetivos para ter essa eficácia, né? Ter essa... Que seja realmente essa resposta... que o direito seja exercido, realmente. Como que a ineficiência na prestação de serviços de saúde pública pode impactar na qualidade de vida dos cidadãos? Essas pessoas que procuram a doutora, normalmente são pessoas, por exemplo, que são baixa renda, não? Como que a senhora avalia isso? Olha, 99% baixa renda, porque ficam em filas intermináveis, né? Não conseguem ter acesso e muitas vezes a saúde vai realmente deteriorando. Porque se a pessoa chega com uma doença que poderia ser preventiva e não tem o acesso direto logo a ela, o que é que vai acontecer? Ela não vai piorando e não tem como, né? A gente tem agora, né, doutora, aquele serviço de regulação por cidade, né? Por exemplo, que dificultou, por exemplo, quem mora em Ceilândia e, por exemplo, buscar um médico ou uma consulta numa outra cidade, Taguatinga. Porque o que acontece? Quem mora aqui tem um comprovante de residência, aí você vai pedir uma consulta lá, que às vezes o postinho, ele está mais desafogado e não consegue porque tem agora essa regulação. Então, isso também acaba dificultando, né? É um pouco assim, você poder buscar ajuda ou num outro hospital, num outro posto, para tentar ali resolver a sua situação. Sim. E a gente tem que pensar que são pessoas de baixa renda. Então, até para a pessoa se deslocar é complicado. Você se deslocar para qualquer outro lugar, ficar se deslocando de hospital para hospital, de UPA para UPA, você não tem dinheiro para comer, você não vai ter dinheiro para um ônibus, você não vai ter dinheiro para ficar o dia todo ali. Então, acho que a saúde tem que ter um olhar, porque é um direito social, né, de grande relevância. Exatamente, perfeito. De que forma a senhora, como atuante nessa área, e vi que tem muita expertise, como que a senhora pode orientar a nossa população a buscar os direitos dela em relação à saúde? E como a senhora pode, por exemplo, até deixar os telefones da doutora à disposição no final, para procurarem a senhora, já que tem expertise nessa área. Por exemplo, como que a senhora pode orientar os nossos espectadores? Bem, logicamente... Diante, por exemplo, até de uma negativa. Bem, logicamente, como a gente tem, é um direito universal, um direito constitucional, então, realmente, ao procurar qualquer local, a pessoa tem que ser atendida, porque é um direito do cidadão. Agora, a partir do momento que ele não tem o acesso à saúde e que está precisando fazer uma cirurgia eletiva ou está precisando da UTI,
tem que procurar ou um advogado particular ou procurar a defensoria pública para fazer exercer seu direito. Então, é a forma que a gente tem de buscar isso, seria realmente através do advogado, né? E, por exemplo, uma pessoa que chegou lá no hospital, estava precisando de um suporte, e aí a pessoa simplesmente negou, falou, não tenho como, não tem médico, não tem... Como que eles podem registrar de forma válida essas provas, por exemplo, para uma futura ação judicial? Porque hoje a gente tem um entrave, inclusive, com provas de WhatsApp, né? Sim. Em relação à legalidade, idoneidade. Uhum. Por exemplo, uma filmagem, uma foto, ela é válida, doutora? Quando alguém chega trazendo um conteúdo desse como que a senhora age nessa situação? Olha, no caso da saúde, eu acho que os juízes, tenho certeza, que tem um olhar mais humanizado. Eles Até acabam... mesmo, por exemplo, tem um ente querido internado num corredor de um hospital, Sim. aí já preventivamente ele já fala que não pode usar o telefone ali naquele lugar, né? Sim. Exatamente para evitar, né, fazer registros. E aí, numa distração, a pessoa vai lá e tira a foto. Os juízes acatam esse tipo de prova? Olha, no meu caso, eu sempre tive sorte de acatarem, sim. Até porque tem um olhar humanizado e sabe como é que funciona a saúde em todo o país, né? Então, não tem aquela coisa de fazer uma ata notarial, até sai caro, né? Muito. A pessoa não tem o conhecimento, como é que vai sair, vai para o cartório fazer ata notarial. Não, o juiz tem acatado, sim, E esse tipo de prova. a senhora incentiva os nossos espectadores a acontecer uma violação ali, um abuso, né? De fazer esses registros? Ou Sim, não? sim, eu Porque aconselho... às vezes até tem testemunha, mas às vezes a testemunha, quando fala em justiça, ela não quer se Não, envolver. testemunha não gosta muito de aparecer, né? Então, eu aconselho pelo seguinte, porque a gente tem outro poder que é a imprensa, né? Que é um dos maiores poderes que a gente tem no país. Sim. Então, se a imprensa também tem acesso e isso vem à tona de algum hospital, não é bom para a imagem do governo, ele vai ter um olhar mais privilegiado sobre aquele local também. Vai dizer, por que o Hospital do Paranoá está superlotado? As pessoas estão nos corredores. Vai ter aquele olhar mais apurado naquela localidade. A ouvidoria também é eficiente? Não, A ouvidoria não... não. A senhora recomenda ou não? Olha, não deixa de ser um registro, né? Em tudo a gente recomenda, né? Porque acaba formando um conjunto probatório. Porque você vai dizer, olha, administrativamente eu tentei, eu busquei outros meios como cidadão, eu tenho direito a isso, mas a gente muitas vezes não é atendido ou dá aquela resposta, não tinha local, não tem o que fazer, está superlotado. Então, são poucas pessoas que têm essa resposta positiva da ouvidoria. Entendi. É aquele negócio, a gente não precisa... a gente pode construir ali uma gama ali de provas, né? Que é essa parte da ouvidoria, mas isso também não impede que a pessoa vá direto ao judiciário. Sim. Entendi. A senhora falou da imprensa. A senhora acha que a imprensa, ela veicula essa parte voltada mesmo à responsabilidade do Estado de uma forma maquiada, né? Porque assim, a gente sabe que até para nós, às vezes, para a gente tirar uma foto lá, por exemplo, como acompanhante é difícil, você acha que a imprensa ela faz um desserviço também em relação a isso? Ela passa um pano ali ou não? Olha, a imprensa para mim sempre, eu acho que traz um bom serviço, porque por mínimo que ela faça, ela traz o conhecimento, né? A pessoa tem conhecimento, pelo menos ouviu falar que naquele local aconteceu algum fato estranho, um fato alheio. Então, sempre é bom. Conhecimento e informação sempre é válido, né? Eu tenho essa percepção. Até porque o próprio veículo, né? A própria imprensa, ela tem um alcance muito maior, né? Sim. Então, acaba que ela se não for... se ela utilizar aquela pauta de uma forma correta, ela vai chegar ao seu... A imprensa realmente bem trabalhada e uma imprensa responsável realmente traz uma mudança para a sociedade, né? Entendi. Agora, eu vou aproveitar o gancho aqui, doutora, e eu queria que a senhora falasse um pouco, eu não sei se é a área de atuação, mas
lógico que a gente está falando da responsabilidade do Estado, mas eu não posso deixar de falar também dos planos de saúde. Sim. Porque muitas pessoas que vão procurar a saúde pública e não tem, acaba recorrendo à contratação de um plano. Como que a senhora tem... Como que está sendo as suas demandas em relação ao plano de saúde, por exemplo? Tem muitos descredenciamentos, tem muitas rescisões unilaterais, tem muitas interrupções de tratamento. Como que chega essas demandas para a senhora? Olha, em relação ao plano de saúde, eu tenho mais casos de pessoas curateladas, que é em relação ao home care, né? Então, é mais a minha base. Já é uma situação mais extrema, né? E que muitas vezes o plano de saúde realmente não está cobrindo tudo, não quer mais cobrir o home care completamente, porque o home care é um serviço, uma contratação bastante onerosa, e agora estão colocando que vai uma equipe multidisciplinar para a casa do paciente. Só que uma equipe multidisciplinar só vai assim, um médico na terça-feira. Na sexta vai o fisioterapeuta. Então, não atende a necessidade daquele paciente que contratou o home care, que teria que ter um home care. Por quê? A família não sabe lidar com isso. A família não tem como ficar tirando, né? Sabendo lidar. Tá realmente fazendo não, certo, e sabendo lidar com certas coisas que é próprio de um técnico de enfermagem ou de um enfermeiro. Então, a pessoa está em cima de uma cama, como é que vai a um banheiro? Não tem como a família... Então, não tem, até para alimentação. Então, há muita negativa de home care, porque é oneroso. E aí acaba que também tem que entrar judicialmente. Está tendo muito descredenciamento, desculpa. E em relação, porque quando a pessoa está ficando mais idosa, né? A partir de 59, 60, que a gente sabe que o plano de saúde está ficando caríssimo. Então, a senhora acha que tem uma segregação também com relação a isso? Tem, tá. Temos sim. Porque assim, muda a faixa etária ali de idade. Sim. Aumenta exponencialmente o valor e aquela pessoa que não, às vezes até é aposentada, não dá conta de pagar. Não, com certeza, porque isso leva mais da metade do salário. Tem plano de saúde que é 3.500, 4.000. Como é que a pessoa ganhando um salário de 5, 6 vai ter direito? Né? E a gente tem a ideia real do plano de saúde que assim, a gente paga para usar, mas a gente na verdade não quer usar, né? Sim. Porque querendo ou não, quando você... Inclusive tem um plano de saúde grande, né? Que é voltado para as pessoas idosas que realmente tem essa queixa, inclusive dos reajustes. Sim. Tem um outro plano que deu um probleminha em março, que teve um reajuste de mais de 41%. Isso é estratosférico, né? Estratosféricos. Então, assim, deve chegar demandas desse tipo para a doutora também, ou não? Olha, não chega muito porque, como eu falei, eu trabalho muito com pessoal de uma classe mais baixa, né? Então, não é todo mundo que tem plano de saúde. E a classe mais alta que eu tenho são as pessoas que já passaram de uma certa idade ou realmente estão acamados, que são os curatelados, com Alzheimer, que são pessoas que eu trabalho bastante nessa área. Então, essa outra parte, eu não tenho tantos clientes demandando plano de saúde. Mas em relação a esses home cares, doutora, por exemplo, eu queria que a senhora pudesse explicar um pouquinho o que é o home care, por exemplo. É uma pessoa que precisa de uma aparelhagem, de toda uma equipe multidisciplinar, e que o plano de saúde, no caso, ele é obrigado, por exemplo, a prestar aquele serviço como um todo, por exemplo, alimentação, parenteral, fralda. Exatamente, fralda, todo aquele equipamento. Sim. Explica um pouquinho como que é. Então, home care já está dizendo, né? Um serviço feito em casa, né? E tem que ter toda a aparelhagem, tem que ter pessoas que saibam trabalhar com aqueles aparelhos que estão fornecendo até vida para o paciente, né? Que muitas vezes estão ali em estado realmente praticamente de coma. E os planos vêm se negando a ter essa participação dentro de casa, querendo essa equipe, como eu te falei. Então, é bem complicado o que está acontecendo. E o plano nega mesmo com laudo, mesmo com documentos, assim... A maioria a gente tem que entrar judicialmente. E tem muita gente, eu tive outro caso que eu acabei de lembrar, que o stent, né? Quem tem problema de coração.
Eu tinha um cliente que ele pagava plano de saúde desde 1971. Quando foi mais ou menos em 2018, ele precisou do stent. Só que o stent é caro. O plano de saúde negou. Agora, imagina a pessoa, desde 1971, quanto ela não gastou, não pagou plano de saúde sem precisar, e quando ela Uma precisou, previdência privada, quase. foi negado, né? Um Então, absurdo. realmente tem. Eles esperam, os planos de saúde esperam assim, chegar no ápice, no limite máximo da paciência, e ficam negando até você Desistir. desistir. Até porque, imagina, o universo tem 1.000 pessoas que pagam o plano de saúde durante anos. Aí só uma vai usar, né? Sim. Aí essa pessoa vai lá, acaba sendo realmente algo bem vantajoso, né? Sim. Para o plano de saúde. Aí quando chega no momento ele não quer pagar? Passou uma vida inteira pagando Sim. para poder se precaver num momento que precisasse poder ter. Uhum. Voltando para o tema inicial, que é a responsabilidade do Estado, quais são os mecanismos de fiscalização, doutora, que a senhora acha que o nosso Estado tem para poder controlar a qualidade dos serviços aqui no Distrito Federal? A senhora acha que são eficientes esses Olha, se mecanismos? fossem eficientes, a gente não estaria passando pelo que está passando, né? O que a gente vê aí é um descalabro na saúde, como eu falei, um dos mais que eu vejo, que é perto de onde eu moro, que é o Hospital do Paranoá. Pessoas deitadas, sem leito. Eu sei que os médicos, eles tentam fazer o melhor, mas, assim, a gestão, realmente a gestão pública em O relação à próprio médico saúde... também está sobrecarregado, né? Pois é, E aí, como que ele vai ter ali saúde, qualidade de sim, vida até para poder se doar? Porque, querendo ou não, a profissão dele é humanizada. sim, A nossa convidada anterior estava falando também que a nossa advocacia, querendo ou não, tem que ser humanizada. sim. Porque Uhum. como que a gente vai lidar, por exemplo, com a dor do outro? E como que a senhora lida com isso? A senhora oferece essa advocacia humanizada também para os seus clientes? Olha, além disso, a gente é psicólogo, né? A gente tem que ter um ouvido bom, tem que saber ter empatia. Então, por isso que eu falei, advogar é um sacerdócio. Você realmente tem que ter um olhar diferenciado e trazer aquele acolhimento para quem você atende. E confiança, né? Porque Né? acaba que eles te têm ali como, né? Depositam tudo. Imagina, a gente é procurado quando a pessoa está no extremo. No Então, momento de isso. vulnerabilidade. Então, a gente tem que ter essa empatia e saber lidar com esse outro lado do ser humano, que muitas vezes está chateado, muitas vezes está injuriado com o que está acontecendo. E nós, advogados, temos que ter essa capacidade, né, de ouvir e trazer soluções. Para um colega hoje, vamos supor, que está iniciando nessa área de direito médico, né? Qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para esse colega? Quais os percalços que tem? Porque não é fácil. A Uhum. advocacia como um todo não é Sim, fácil sim. para quem está iniciando. Sim. Mas para quem está iniciando nessa área de especialização de direito médico, o que ele vai enfrentar? E quais os pontos que a senhora gostaria de falar para fazer com que ele não desista no primeiro desafio? Bom, primeiro que a advocacia, como diria Sobral Pinto, não é para covardes, né? A gente tem que ter realmente muita perseverança e tenacidade. Então, independente de qualquer área que você se propuser a fazer dentro da advocacia, realmente você saber que tudo é muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, e o direito médico não é diferente. Até porque a gente vai lidar justamente com essas mazelas e com pessoas sofridas, com pessoas vulneráveis e que precisam dessa resposta nossa, né? Então, A gente também tem muitas resoluções, muitas sim. portarias, né? Então, estudar bastante, estudar todo dia, ver o que está acontecendo, ver o que está acontecendo no STJ, no STF, quais são as decisões, buscar. Se o juiz não deu a liminar de pronto, você entra no balcão virtual ou agenda com o juiz, tenta demonstrar a situação daquela pessoa, né, que você ajuizou a ação. E é isso. Para o jovem, a gente começar a ter toda uma estrada pela frente, ter ânimo, saber que realmente o direito ele é um sacerdócio, mas que é muito valoroso quando você consegue uma decisão dessa e sabe que uma pessoa vai ter ali direito à saúde, à vida, né? Que é um direito mais básico, mais universal e mais
primordial para todos nós. Preponderante, assim. Eu falo isso porque todo o início da jovem advocacia é difícil, o que a gente aprende na faculdade é teoria, né, doutora? Sim, sim. A gente só vai aprender mesmo ali como lidar com o processo, como lidar com o juiz, com o promotor, até mesmo todos os despachos, tudo que vem dentro do processo está na prática. Então, e o direito médico em especial, eu acho uma área muito complexa, né? Porque a doutora acabou de falar, tem a parte jurídica, mas também tem a parte da humanização, né? Que a gente precisa ter essa empatia pelo nosso cliente. E eu vou deixar, assim, na verdade, as câmeras e o nosso áudio aberto, para que se a senhora tiver vontade de falar alguma situação que a senhora vivenciou, ou se não, deixar algum recado para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, falar um pouco do seu trabalho, além do direito médico. A senhora também é professora, né? Então, eu quero saber também um pouco mais. Quero que a senhora fale um pouco mais da sua docência também, se for o caso. Não, ser professor é trazer aquele ânimo, né? Trazer aquela inspiração para as pessoas. Então, você que está começando, você servir como exemplo, é muito bom. Porque você vê aquela pessoa buscando, né? Tendo aquele ânimo para vivenciar o que a gente está passando. Então, sou muito feliz, assim, das pessoas que eu faço mentoria, das pessoas que eu auxilio. E a mentoria em que área? Na área jurídica? Isso. As pessoas que estão começando a advogar, né? Porque eu brinco, tem gente que... Mas a senhora também dá mentoria, por exemplo, para mim, assim, se eu quiser. Você não precisa, que você é um cabedal de... Não, né? Doutor, que isso, eu sou humilde para reconhecer que eu não sei, o pouco que eu sei, eu gosto de beber da água da fonte do conhecimento, sim. Mas quando eu não sei, eu tenho essa humildade, e assim, na verdade, eu acho que é sempre bom a gente saber, a gente conhecer novas informações, sabe? Então, é isso, se a senhora tiver sabe, um cantinho lá para mim, eu vou também, que eu quero aprender. Meu coração é grande. Seu coração é grande? Meu coração é grande. Sempre gosto de trocar experiências, né? Porque, na verdade, não estou ensinando, eu estou aprendendo também. Então, é sempre uma troca, né? A senhora nunca entra na sala de aula a senhora nunca sai da sala de aula do jeito que entrou? Com certeza. Porque todo dia é uma experiência nova, alguém traz algo que vai acrescentar na sua vida. E a gente vai trocando, né? Vai demonstrando as experiências, o que a gente passou durante todos esses anos. Tem aluno meu que fala assim, eu chego no fórum, não sei se eu dou bom dia ou boa tarde, tão atarantado que eu fico. Mas, assim, aos poucos a pessoa vai aprendendo, vai sabendo lidar. Vai né? ganhando segurança. Isso. Até porque a gente lida com ego de juízes, a gente lida com muita vaidade. Então, a gente também tem que ter um jogo de cintura, né? E a gente não aprende na faculdade, mas a gente aprende na mentoria da doutora Patrícia Martins, por exemplo. Pois é. Mas aí, no caso, por exemplo, aqui eu vejo que a senhora foi professora de vários lugares, né? E assim, essa experiência da senhora, por exemplo, como professora, quais eram as áreas que a senhora lecionava? Lecionava não, lecionava, né? Sim. Que a senhora falava lá Era faculdade? Sim, e também cursinho, né? Cursinho. Dei aula para cursinho e mais área de família, área civil, né? A senhora disse que está fazendo especialização em direito de família. Sim. Mas lá no direito de família, por exemplo, a senhora também tem muitos embates? Direito de família é o mais perigoso que tem, né? É o mais perigoso que criminal. Do que criminal? Muito mais. Porque as pessoas ali vêm com todo aquele rancor, vêm com mágoas, né? Que vão ser tratadas ali na frente do juiz. Então é complicado. Tenho vários casos. Teve um em Samambaia que a mãe queria um certo valor e o pai disse que dava só R$50. E ela estava com o menino no colo, ela jogou o menino na mesa do juiz e falou, então fica aí com ele que eu vou embora. Se for... Meu Deus, então, não foi pro João da Mata não, né? Pior que foi. Gente, e aí, como que ficou? Ficou aquele embate total, então acabou que conversou e aí o juiz, né, tem que ter essa sensibilidade. Ele também tem que se impor em algumas vezes, né? Então... Mas, assim, direito de família eu acho mais emblemático, né? Ele é que traz mais... Eu acho que a doutora ela tá querendo dar
Ela tá querendo aumentar a emoção na carreira dela, porque direito de Sim. família realmente, É. todo dia tem um babado jurídico lá. Não, e as pessoas, assim, têm essa necessidade, né? Tem gente que liga para mim meia-noite, 2 da manhã, de E a madrugada. senhora tá acessível a esses horários? Olha, apesar de críticas de pessoas que me conhecem, estou. Eu Sério? não consigo ficar muito alheia, assim, porque a pessoa está precisando, né? Então, eu realmente. Na verdade, eu tenho que policiar um pouco mais, mas eu estou acessível, sim. Mas a doutora hoje consegue ter ali, por exemplo, uma quantidade de horas de trabalho? Porque isso também a gente Sim. comentou com a outra convidada, que acaba que a gente precisa, às vezes, limitar para a Uhum, gente conseguir ter uma qualidade de vida, né? sim. Então, mas hoje a senhora, por exemplo, se ligar, a senhora vai atender, então. Sim, boa. Tá, entendi. Independentemente de ser urgente ou não. Sim. Aí, se eu vi que realmente não tem tanta urgência, eu dou dou aquele amparo, escuto. Olha, mas não tem, sim, Educadamente. não tem aquela necessidade desse final de semana. Isso pode ser ajuizado na segunda ou peticionado na segunda. Não precisa ser necessariamente agora sábado, meia-noite, né? Eu não Então, sou o chat GPT, eu não vou fazer aí. as coisas da hora. E até porque nem o juiz vai despachar. Então, hum, Entendi. Perfeito. Olha, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas na verdade eu ainda tinha algumas perguntas aqui para fazer para a doutora, que era relacionada à responsabilidade do Estado. E no caso, assim, a gente consegue muitas indenizações do Estado quando tem alguma abusividade, alguma prática ilegal? Como que está sendo olha, isso? teve um caso agora que até uma criança que faleceu no hospital, a família recebeu pelos danos morais. Mas assim, dentro de todo uma gama que a gente tem de casos, realmente eu acho que fica um tanto aquém, né? Ainda. A doutora fala em relação à gravidade, por exemplo, da perda de uma Sim. vida, Até porque uma vida não vai ser reparado com. restituída. E até financeiramente, os valores são muito baixos, né? Então, além de você perder seu ente, tentando também um ressarcimento, não é nem pelo dinheiro, é muitas vezes porque o Estado tem a obrigação de ter dado aquele suporte, né, para a pessoa. Aquele caráter É, pedagógico, né? Para não deixar aquela isso. família falar assim, poxa, mas pô, eu não fiz nada, não. A gente está fazendo Pois é, mas eu acho que o senso de justiça, né? o nosso judiciário ainda está muito aquém em termos de valores. Temos Eu demora acho, também. a demora e valores, eu acho que também se tivesse valores mais expressivos, acho que não teria tanto descaso. E será que até mesmo a demora com a fixação baixa por parte do judiciário, a senhora acha que isso também desestimula? Sim, porque Querer, aí. além da dor, né? Porque eu já ouvi falar, assim, já Uhum, atendendo clientes, falar o seguinte: não, doutor, eu não vou ingressar com essa ação porque eu vou estar só postergando, vamos dizer assim, vou estar só aumentando a minha dor, eu vou estar empurrando isso, eu não quero sofrer, mas eu já estou sofrendo. E aí a gente tem que ter aquele olhar humanizado, sim, explicar, né? sim. A senhora acha também que é isso? Isso É, desestimula? sim, até porque tem muita gente que diz assim: olha, cada vez que eu venho conversar com a senhora, traz à tona o que eu passei. Relembra tudo. Relembra tudo, então as pessoas choram, as pessoas voltam aquilo. Por isso que é nosso caráter até de psicólogo, realmente, que a gente tem que mostrar, olha, mas isso que você está fazendo vai repercutir para outras pessoas. É um quê de cidadania, não é só para você. A gente está tentando uma mudança de paradigma, de pensamentos, que as pessoas comecem a olhar de outra forma. Então, é importante o seu caso ser visto. Eu acho que em tudo, Vira uma né? estatística? É uma É, estatística positiva? sim. Uhum. E faz com que outras também procurem. Procurem, venham buscar, né? Eu acho que a gente tem que buscar essa mudança todo dia. Eu falo até como também essa parte do direito do consumidor. Por mais que seja um valor baixo, você tem que buscar. Por quê? Porque aquilo vai mudando a forma daquela empresa se comportar, daquela entidade ver o consumidor. Então, a gente, como cidadão, a gente tem que buscar essa mudança todo dia. E querendo ou não, a gente está no Distrito Federal, né? Que
o estado, a cidade, o lugar dos concursos, e a Sim. gente tem a ideia de que todo mundo aqui está meio que já sabe um pouco mais, né? Mas a demanda daqui é enorme, A tanto dema- que o judiciário, pronto, a estatística, pelo menos de Águas Claras, é um do local que tem mais busca, porque são pessoas com a renda mais alta, então tudo elas buscam tentando resguardar o direito. Isso. Então, assim, acaba que nós somos meio que obrigados a fazer Uhum. parte desse fluxo, né? Sim, sim. E a gente tem regiões, tem Sim, tem essas essa. regiões que buscam mais, doutora? Sim. A senhora Tem falou de Águas Claras, então qualquer região que busca menos. aqui busca menos, Braslândia fica muito assim aquém e também fica geograficamente um tanto quanto mais longe, né, Braslândia. Uhum. Então, realmente tem isso. A gente vê a Maria da Penha, tem mais efetividade no Paranoá e Itapuã. E os É, grandes, Ceilândia, Taguatinga? Aí é um tanto quanto híbrido, né? Sim. Porque são cidades maiores que muitas cidades que a gente vê, municípios do Brasil. Uhum. Então, Ceilândia e Taguatinga é até um caso à parte, porque ela tem essa mescla. Uhum. Mas locais menores, assim, como Paranoá e Itapuã, a Maria da Penha tem uma perspectiva. Águas Claras tem uma perspectiva mais amparada no patrimonial. Então, assim, cada lugar tem uma forma de comportamento. Sim. A atuação da senhora também no direito consumidor, ela está vinculada ao direito médico necessariamente? Sim, né, Sim, né? doutora? Porque é uma relação consumerista. E aí Então, não é só em relação ao Estado, também no do plano de sim, do plano de saúde saúde, isso e tudo. tudo mais, Uhum. certo? Em relação à mediação e arbitragem aqui, né, que é uma Uhum. das especializações, fala um pouquinho sobre esse trabalho da mediação e arbitragem. É justamente ter essa. Showwoman que a gente É. fala? Não. O que acontece é mais aquela consulta prévia, é mais uma coisa preventiva. Porque eu acredito no direito tem que ser preventivo, né? Não é só buscar depois que aconteceu tudo, que já tá tudo Já deu meio, boom. já deu. Então, assim, essa mediação é justamente trazer esse nível de consciência que a pessoa possa conversar com o outro, possa olhar para o outro e trazer soluções. Eu acho que é o entendimento dessa mediação. E eu acho assim, aliás, acho não, eu tenho certeza que